os principais motivos para que uma mulher em uso de reposição hormonal não se sinta bem. Sabemos que os hormônios são importantíssimos para a saúde geral das mulheres. Então, ao iniciar uma terapia de reposição hormonal, nós imaginamos que todas vão ficar bem, não é? Mas por que algumas mulheres não melhoram dos sintomas ou ainda referem piora da situação geral de saúde? Fique até o final desse vídeo que eu vou falar os principais motivos para que uma mulher se sinta insatisfeita ao iniciar a terapia de reposição hormonal. Motivo número 1, indicação incorreta. Uma das fases mais complexas para se iniciar a terapia de reposição hormonal é a perimenopausa. Muitos médicos acreditam que essas mulheres nessa fase estão com níveis baixos de estradiol. Isso porque iniciam com alguns sintomas, principalmente os calorões. Porém, sabemos que nesta fase os sintomas e os fogachos se dão por flutuações hormonais e não por níveis baixos de estrogênio. Se, num diagnóstico e avaliação incorreta, se achar que essa mulher precisa de estradiol e ela não precisa e iniciar a terapia de reposição hormonal, ela pode piorar os sintomas de excesso de estrogênio, como alterações de humor, irritação, ansiedade, sensibilidade nas mamas, inchaço e insônia. Motivo número 2, erro na combinação dos hormônios. Quando a indicação estiver correta e formos iniciar a reposição hormonal, precisamos escolher entre a combinação de um estrogênio e um progestagênio na maioria das mulheres. Não há nenhuma dúvida de que o estradiol isomolecular ou bioidêntico é muito mais seguro e eficaz do que os estrogênios sintéticos. Porém, a grande diferença na hora da reposição hormonal é a escolha correta do progestagênio, em que a progesterona natural micronizada também é a forma mais segura e eficaz segundo inúmeros estudos. Porém, nem todas as mulheres vão tolerar o uso da progesterona natural. 5% delas podem apresentar efeitos colaterais, como sintomas de inchaço, retenção de líquidos, enxaqueca, alterações de humor. Além disso, muitas mulheres têm patologias que cursam com resistência à progesterona e vão necessitar de um componente progestagênico mais forte, com maior biodisponibilidade do que a progesterona oral. Esses casos geralmente são pacientes que cursam com endometriose, adenomiose, miomas muito grandes. Muitas vezes somente a progesterona natural não irá conseguir segurar os efeitos estrogênicos no útero e essas mulheres podem ter sangramento. Portanto, em muitos casos precisaremos usar uma progestina, ou seja, um progestagênio sintético. Porém, todos os progestagênios sintéticos também podem causar efeitos colaterais, dependendo da sua classe e dos seus efeitos em receptores de testosterona, de glicocorticoides, de mineralocorticoides. Então temos que entender esses efeitos colaterais possíveis de cada um desses componentes, explicar ao paciente e reavaliar depois do início de uso. Se algum sintoma colateral for insuportável ou intolerável pela paciente, precisamos rever a terapia e a escolha do progestagênio. Motivo número 3, uma superdose ou uma subdose. Não há nenhuma dúvida de que há uma grande variabilidade na absorção dos hormônios entre uma mulher e outra. Uma mesma dosagem administrada em uma mulher pode levar a níveis extremamente altos e essa mesma dosagem em uma outra mulher pode levar a níveis insuficientes. Por isso, é muito importante reavaliarmos não somente a resposta clínica, ou seja, a melhora ou não dos sintomas, mas também os níveis séricos dos hormônios nos exames laboratoriais. Não é infrequente pegarmos paciente utilizando alguma dose de gel ou de algum hormônio que os níveis estão insuficientes, muito baixos, ela não absorveu adequadamente, ou mesmo pacientes que com uma dose padrão chegaram a níveis muito altos. Isso se dá porque há uma grande variabilidade na absorção desses hormônios entre as pessoas. Níveis altos dos hormônios, excesso de dose, vai levar a efeitos colaterais indesejados e níveis baixos ou insuficientes não vão levar a uma resposta clínica satisfatória. Por isso, a terapia hormonal deve ser individualizada e não existe uma dose máxima ou mínima dos hormônios. Depende da resposta clínica e do nível sérico dos exames. Motivo número 4, e um dos principais motivos de insatisfação e abandono do tratamento é justamente o médico não reavaliar a paciente após indicar a reposição hormonal. Como vimos, são inúmeros fatores que podem influenciar numa boa resposta ou numa má resposta referente à terapia de reposição hormonal. Por isso é muito importante que haja uma reavaliação breve, em 30 a 45 dias após o início dos hormônios. Se o médico que está acompanhando não pedir para reavaliar,
não souber reavaliar, não souber acompanhar e fazer os ajustes necessários nessa fase, é muito provável que a paciente abandone o tratamento, se sinta insatisfeita e diga por aí que os hormônios não lhe fizeram bem e que a terapia de reposição hormonal não serve para ela. E acreditem em mim, a grande maioria das prescrições das mulheres, das doses, das vias prescritas vão necessitar de algum ajuste nessa primeira reavaliação. Nem sempre acertamos de primeira e isso é importante estar alinhado, essa expectativa, e isso ser informado ao paciente, que as reavaliações periódicas são importantes e que caso seja necessário algum ajuste, será feito. E que muitas vezes não haverá a melhor resposta de primeira, que é necessário fazer ajustes na prescrição. Essa comunicação é muito importante para o sucesso da terapia e satisfação da paciente. E o quinto e último motivo é quando a paciente não faz a sua parte. Por mais que você prescreva a melhor terapia, os melhores hormônios, e acompanhe, reavalie, oriente, se a paciente não fizer a sua parte no tratamento, a resposta pode ser insatisfatória. Nem todos os sintomas se dão por insuficiência hormonal. E por mais que nós corrigimos os valores dos hormônios e fazemos uma terapia adequada, se a paciente não estiver dormindo bem, estiver super estressada, sobrecarregada, com uma má alimentação, sem fazer exercícios físicos, muito provavelmente não irá melhorar os sintomas. Afinal, a terapia de reposição hormonal não corrige hábitos de vida não saudáveis. E se você chegou ao final desse vídeo, além de curtir, compartilhar e comentar em relação à sua terapia hormonal ou às dificuldades que você tem em relação à prescrição da terapia hormonal, conheça o meu curso chamado Hormofem. A primeira edição está esgotada, mas já estamos com fila de espera para a segunda edição. Um grande abraço e até a próxima.